Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Conexões. Eu sou a Caroline, estou aqui com a Sâmia e com a Patrícia para falar sobre um assunto urgente e necessário. Quando a lei protege, mas o sistema falha. O abismo que existe entre o direito e a vida das mulheres. Mesmo com uma legislação bastante avançada, como é o caso da Maria da Penha, muitas mulheres seguem desprotegidas na prática. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Quais são os gargalos do sistema e o que pode ser feito para mudar esse cenário? E para essa conversa, nós recebemos hoje, com muita honra, muito orgulho, uma mulher incrível, a Cristiane Damasceno, advogada criminalista, ex-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, uma referência no que diz respeito à defesa do direito das mulheres, com uma vasta experiência prática no tema. Cristiane, gostaria então que você se apresentasse para o nosso público, contar um pouco a sua trajetória, para que a gente possa começar aqui a nossa conversa. Gente, é uma felicidade enorme, primeiro estar no Paraná outra vez, em Londrina, porque é um estado que sempre me recebe muito bem. Agradecer a Patrícia e a Carol, que foram gentis desde o começo em me buscar, né, de Brasília para cá. E eu quero começar dizendo para vocês que nos escutam o seguinte: Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E eu acho que o dia de hoje provou muito isso, porque antes desse momento aqui, para vocês poderem entender, nós não nos conhecíamos. Eu conversava com a Patrícia pelo WhatsApp e aceitei o convite de estar aqui por indicação de uma querida amiga, né, uma mulher potente, que é Soraya Mendes, e quando nós sentamos para poder conversar, já do aeroporto até o lugar onde nós iríamos almoçar, nós já nos identificamos e nos conectamos. Para vocês entenderem que não são os diferentes que se atraem, são os iguais. Então é muito importante você entender que em toda e qualquer jornada da vida, você vai encontrar pessoas que estão no mesmo propósito que você. Então, para mim é uma alegria muito grande encontrar com mulheres tão maravilhosas e já entender que eu tenho uma extensão da rede de apoio aqui no Paraná, porque é importante, a gente não constrói, ainda mais em cenários devastadores como esses que nós vivemos de violência contra as mulheres, nada sozinhas. A gente precisa de mulheres que estejam no mesmo propósito, na mesma caminhada que a gente. Bem-vinda! Cristiane, vamos então começar a nossa conversa do começo. O que hoje a legislação brasileira garante às mulheres em situação de violência? E o que já é garantido, mas que nem sempre a sociedade sabe, nem todas conhecem? Bem, a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo, então a gente não está diante de uma lei ruim. É importante a gente fazer um recorte também, que quando essa lei foi feita, não era porque o Brasil queria legislar sobre esse assunto, ele foi obrigada. Então a gente tem que fazer uma referência sim a Maria da Penha, porque ela foi uma mulher incrível, que a história dela mudou a minha vida, a sua vida e a vida de toda a sociedade brasileira. Essa é a verdade. É uma mulher que é cearense, está numa cadeira de rodas hoje, em virtude de 2 tentativas de homicídio pelo ex-companheiro, e que resolveu lutar para que ele fosse punido. E faltando 6 meses para o delito prescrever, a Corte Interamericana determinou que o Brasil tomasse providências, e aí a Lei Maria da Penha foi feita dia 7 de agosto de 2006. Então foi uma lei bem criada, porque nós temos assim pessoas e mulheres incríveis que entendem desse assunto há muito tempo, e ela é uma lei que tem uma característica, gente, mista. E o que eu quero dizer com isso? Ela traz uma sanção penal, ela traz sim um pezinho lá no processo penal, mas ela também atrai o direito administrativo, porque obriga o Estado a ter políticas públicas. O que mais acontece quando a gente trabalha com a efetividade da lei? É a falta da rede de apoio adequada. Nós temos que entender que a mulher, ela é um ser, não é que é especial, e às vezes alguns críticos dizem que nós queremos ser superiores. Não, eu gostaria que a Lei Maria da Penha nem existisse. Se a gente vai para países, por exemplo, como os países escandinavos, lá o costume da equidade, ele já vem desde o tempo da guerra. As mulheres podiam ser generalas já há centenas de anos atrás. Então não se discute essa questão da equidade lá, porque as pessoas são vistas da mesma maneira.
Só que aqui no Brasil, a gente já não pode dizer o mesmo. E é sobre isso que nós queremos falar. Eu acho que toda mulher não queria ter uma lei diferente para ampará-la. A gente só queria poder, e eu costumo, gente, dar esse exemplo bem simples para que vocês possam entender que as mulheres hoje elas correm descalças uma corrida de tiro cheia de obstáculo. Os homens correm sem obstáculo nenhum com o melhor tênis da Nike. Então é óbvio que nessa corrida eles vão ganhar, porque nessa corrida de obstáculos a gente tem um monte de sacolinha ainda, os filhos, o casamento, a magreza, ir pra academia, ser doutora, ganhar muito dinheiro, porque as exigências com relação a nós, elas só aumentam, e é por isso que as pesquisas mostram também que as mulheres elas são mais sobrecarregadas, o dever de cuidado está todo nas nossas costas, e com isso nós realmente temos mais problemas com doenças mentais. É óbvio, porque nós temos e trabalhamos 5 vezes mais que os homens, literalmente. Sim. Então, a lei, ela tem uma boa escrita e boas práticas, mas para que isso possa ser feito, as peculiaridades, elas precisam ser atendidas. Então, o que eu percebo? Pouco recurso dentro do Ministério das Mulheres, pouca visibilidade. Ninguém chama esse ministério para você discutir, por exemplo, questão de orçamento, né? Então, e isso eu quero dizer para você também, chamar bastante a atenção das mulheres, que não existe direita e esquerda quando a gente fala de direito das mulheres, ponto. Qualquer tipo de ideologia que entrar, nós vamos ser relegadas, não se esqueça disso. Então, antes que se fale que feminismo é de um lado ou do outro, não é. Isso aqui é um direito que está acima de toda e qualquer ideologia política. Porque se nós temos um comando de homens, certamente nós vamos ter, sim, algum tipo de desvalorização, e eu costumo até dizer, Sâmia, que os nossos direitos eles são muito voláteis, por isso que eles precisam estar previstos em lei verdadeiramente. Então, todo período que eu tive no Conselho Federal, na presidência da comissão, foi algo que eu não consegui deixar, foi que as súmulas 9, 10 e 11, que é as que não permitem que os advogados que respondam por processos de violência doméstica, eles se inscrevam na OAB, se tornasse lei. Porque no meio do meu mandato, o que aconteceu? Um juiz foi lá e disse que as súmulas não tinham validade nenhuma. Nós tivemos que ir até o STJ para que fosse declarada a validade da norma. Então, para vocês entenderem como o direito ele é volátil. Estando na lei, as pessoas não querem respeitar. Então, a lei é boa, mas a gente precisa entender que você não pode chegar numa delegacia com crianças e a mulher ficar exposta, falando, sem estar no lugar próprio, calçada, as crianças serem alimentadas. O Estado precisa dar essa condição. Eu sou advogada criminalista, então conheço várias delegacias Brasil afora e você não tem este privilégio. Elas chegam com a polícia militar lá, muitas vezes descalças, de sutiã ou de top, porque estavam em casa trabalhando e ficam ali naquele balcão expostas com o sofrimento exposto, sendo violentadas uma outra vez, né? Aí as pessoas falam, mas tem uma salinha aqui para as crianças de brinquedo. Não, tem que ter uma pedagoga lá com essa criança, tem que ter um banheiro para essa criança tomar um banho na delegacia. Não pode se ter um formato de delegacia normal. Você precisa ter uma assistente social que vai acalmar essa mulher primeiro, que vai dar uma sandália havaiana para ela, que vai dar uma água para ela beber, um chá, que vai dar um abraço nela, porque o contato físico, ele transmite essa energia positiva para que ela possa aí começar a contar o que de fato aconteceu. Então, na verdade, eu percebo que a lei penal, ela avançou bastante e ela é boa. Mas o direito penal, ele não pode ser a longa-manos do Estado para estes casos a ser utilizada como o primeiro aparato. O aparato precisa ser outro. Então, o que falta é a política pública. Então, por exemplo, quando você chega nos abrigos para as mulheres, você não pode fazer um abrigo qualquer. Você tem que fazer um abrigo aconchegante, sim, que tenha brinquedos, sim, que invista em capacitação dessa mulher, sim, que se crie um benefício social para ela, sim, porque são dependentes econômicas e não conseguem sair de dentro de casa para poder trabalhar, né? Porque vem com aquela história de que é melhor ficar em casa cuidando das crianças para depois passar para o passo da violência e deixar a mulher amarrada ali. E até ontem, gente, eu tenho que comentar para vocês que eu mandei até para o marketing da nossa associação uma série de mortes de mulheres. E um deles, sabe, me impressionou porque o homem ligou, que era padrasto dos filhos dela, dizendo, matei sua mãe, corre lá porque matei mesmo e os próximos vão ser vocês.
assim, tipo, na maior naturalidade do Chocante. Brasil. Então, para poder dizer para você que essa luta, ela não é uma luta que preserva ou prega a superioridade. Hoje, nós estamos pregando a nossa sobrevivência. Porque uma pessoa que anos viveu com outra e liga para os enteados avisando que matou, e isso não é incomum, tá? Nós estamos falando de um caso que aconteceu no final de semana de feriado prolongado, que tiveram 10 casos no Rio Grande do Sul, que nós tivemos um caso em Manaus, que nós tivemos esse outro caso que eu te citei. Então, isso dos que nós ficamos sabendo, que eu vi pelo Instagram, porque existiram muitos outros. A cada 17 horas, uma mulher, ela morre no Brasil por ser mulher. Então, entendam, nós não queremos estabelecer aqui dentro desses movimentos uma competição entre homens e mulheres. Absolutamente. Nós queremos só ter igualdade, a capacidade de competir da mesma forma. Mas eu vou deixar, né, para a próxima pergunta. Doutora Cristiane, o que precisa ser lembrado, que está previsto, mas muitas vezes a gente esquece? Eu acho que a primeira coisa que precisa ser lembrada, e ela nem está escrita assim, porque o que está escrito as pessoas até estão cumprindo bem. Porque você hoje tem várias, por exemplo, de violência doméstica, os juízes estão mais preparados, eles têm mais condição de conduzir as audiências. Eu atuo muito, então eu vejo que isso tem melhorado. Tem se criado várias de violência doméstica própria para as crianças. Então isso é uma evolução. Só que neste caso, como eu disse há pouco, o direito penal não pode ser a única mão a ser utilizada. Então, onde que se falha muito? No acolhimento da dor. Gente, essa dor, ela é uma dor física, ela é uma dor emocional, ela não é uma dor que você com 2 dias já passou. A pessoa, porque 70% dos casos são de pessoas que praticam a violência estando intramuros, a gente chama assim, dentro de casa, são pessoas que deveriam amar, proteger, respeitar. Então nós temos aí uma dupla violação, a do crime e da relação de confiança que foi quebrada. Sim. Então o judiciário, o sistema de justiça, porque os advogados estão incluídos nisso também, não estão preparados para lidarem com esta mazela da dor da vítima e olhar para o problema do autor também, porque a gente tem que avaliar esse autor para poder saber qual é o potencial, se é narcisista, se não é, se é psicopata, se não é, se tem um transtorno de conduta ou não, porque assim, ele sai dessa mulher e ele passa para outra, tá? Os históricos, eles se repetem, no caso deste homem. Aí muita gente fala assim, por que essa mulher, ela se alia a esse homem? Existe um fator psicológico que explica, sim, essa situação, que é, sim, o histórico lá de trás dessa mulher. Ela vem de uma família que replica a violência, ela sofreu traumas que não foram curados e são eles que falam mais altos na hora do relacionamento. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres também. Só que para nós mulheres existe um detalhe, mulheres, e prestem atenção no que eu vou explicar para vocês agora, que é muito importante, que nós fomos ensinadas a amar os homens, por isso que o nosso sofrimento é muito mais intenso. Os homens, eles foram ensinados a amar várias coisas, o futebol, o vinho com os amigos, o trabalho, nós não. Então é por isso que quando ocorre uma coisa como essa, a gente sofre 100%, eles só sofrem 30%, tá? Fazendo uma comparação para vocês entenderem, por que a roda para eles gira tão rápido? Por que muitas vezes eles já começam a se relacionar no meio do processo de separação, muitas vezes com outra pessoa? Porque o percentual do sofrimento, ele é diferente, porque nós apostamos todas as nossas fichas no relacionamento. Então aprendam o que eu vou ensinar, que é ouro hoje. Amem outras coisas. Amem outras coisas. Amem sair com as amigas. Amem terem hobbies. Cristiane, eu não tenho tempo. Inventa este tempo para a sua saúde mental. Então invente, nem que seja para sentar na porta da sua casa, todo mundo, e rir lá na frente. Tenha esse momento com a sua rede, com as suas amigas, com seus parentes. Não foque a sua energia numa pessoa só. Porque lembre-se, se algo acontecer no meio desse relacionamento, certamente a mulher vai sofrer muito mais. Então, eu acho que o que falta, mas não está escrito com todas as palavras, é a necessidade do sistema de justiça ter a transversalidade. A gente trazer outras ciências para dentro do sistema de justiça para acompanharem essa questão da violência doméstica. Anotaram a dica de ouro da Cristiane? Eu anotei. Anotado. Importante. E, Cristiane, e quais são os impactos
de todo esse sistema, né, de injustiça de gênero, de violência de gênero, que você descreveu tão bem, tão próxima, né, pela sua atuação profissional, da realidade dessas mulheres. E se você tem algum caso para expor, para deixar isso mais evidente aqui para o nosso público, de alguma situação que você atuou, que você vivenciou, que a omissão, né, do sistema de justiça acabou tendo um final trágico para essa mulher. Bem, o Estado, a omissão dele já começa quando você não tem a política pública funcionando na escola com qualidade. Então, quando você tem a exigência da aula de matemática e física e não tem a aula de cidadania. Para você ensinar, por exemplo, na Islândia é assim, você começa com 3 anos, eles começam com essas práticas, né? Então os meninos costuram, as meninas aprendem a fazer trabalho de construção. O que é isso, gente? É um trabalho de equidade que você está mostrando, todo mundo pode fazer tudo. Então a educação, ela é o meio pelo qual a gente muda uma realidade, e isso aí é uma coisa que acho que todos nós concordamos em número, gênero e grau. Então nós adotamos um sistema educacional que deprime os adolescentes, que enlouquece as crianças, porque acha que todo mundo tem que passar numa universidade federal. E aí, o que esse sistema de educação ele esquece é que as crianças e os adolescentes não têm as mesmas habilidades. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito afeta à área de humanas. Graças a Deus que minha mãe era professora, eu entendia bem isso. Então, quando eu tirava 6 em matemática, para ela estava ótimo, era o meu ápice. Porque, de fato, gente, eu não tenho vergonha de te falar, era o meu ápice. Porque em português eu tirava 10. Então a gente também tem que entender isso. Aí ficam lá, dando, né, aso para esse tipo de aprendizado e esquecem de, na escola, socializarem as crianças de fato e respeitarem. E aí eu tenho 2 exemplos para poder contar. O primeiro é da minha sobrinha Ana, que vai fazer 9 anos de idade. Quando a gente estava perto a gente tinha saído um pouco ali da pandemia, estava tudo fechado dentro do prédio, a gente morava no mesmo prédio. Aí elas estavam indignadas, as crianças, porque elas queriam que a piscina tivesse aberta, que o playground estivesse aberto. E aí todo mundo falou, não, nós vamos falar com o pai de quem? Ela falou, não, a gente vai falar com a minha tia, porque a minha tia, ela é presidente. E aí ela foi bater na minha porta, né, com aquele monte de menino. Olha, titia, a gente veio aqui porque fecharam tudo, a gente não tá saindo de casa, ninguém vai pegar Covid, cheia de argumento para poder abrir. Aí eu pensei, o que esta menina está fazendo aqui na minha porta? Porque assim, eu não faço parte do condomínio, não sou a síndica. Mas um fato me chamou a atenção, é que ela aprendeu que uma mulher pode estar na posição de comando. Então ela achou que eu daria conta de resolver o problema. Aí na hora que a minha ficha caiu, falei, deixa eu tirar a camisola e ir lá falar com o síndico então, né? Porque eu já recebi uma procuração para resolver um problema. Por que ela agiu assim? Porque continuamente nós mostramos para ela que ela tem condição de fazer as coisas como qualquer pessoa. E essa educação, ela é tão importante. Então, mães que estão, de meninas especialmente, que estão me ouvindo, você precisa entender e fomentar para ela estabelecer conexões mentais positivas a autoestima dessa menina. Então, para com aquela história que não dá para ela ser astronauta, que não dá para ela fazer isso. Você sabe por quê? A sua voz vai ecoar na cabeça dela de um jeito que vai criar uma conexão mental de bloqueio. E isso vira uma crença limitante. É aí que nasce a crença limitante. Ela nasce quando alguém com autoridade vem e diz pra gente que a gente não pode fazer. Aí aquilo fica ecoando na nossa cabeça, ecoando, tanto tempo que aquilo cria uma barreira mental. E aí a gente não consegue desenvolver. E isso é muito comum para as meninas. Então, 2 coisas: motivem elas a fazerem o que elas quiserem, e segundo, a autoestima delas, ensinem, e isso que eu vou falar agora serve para os pais, ensinem as meninas o jeito que elas têm que ser tratadas pelos homens. Então você, pai, pegue a sua filha de 5 anos no dia dos namorados e vá lá sair com ela, para ela entender como é que uma mulher precisa ser tratada, né? Mande flores para ela. Então,
Então, mostre o gesto de qual é o papel do homem dentro desta relação entre homem e mulher, porque falta isso. Então, as meninas não sabem, elas não têm, sabe, um parâmetro de como elas devem ser tratadas, porque a maioria das mulheres da minha geração, que rompeu muitas barreiras, muitas vêm de lares disfuncionais. Sim. Então, elas não conhecem como que é o tratamento que deve ser. Então, qualquer migalha tá bom, e aí é que nasce o perigo da violência. Então, quando você começa a ensinar verdadeiramente, e aí eu tava até contando para as meninas aqui, que eu sempre levo a minha sobrinha mais velha uma vez por mês para poder ir para um lugar legal, né? E eu explico para ela por que eu tô levando ela. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, é muito bom a gente usufruir disso aqui. E ela veio me cobrar essa semana: titia, a gente nunca mais foi num lugar legal, bacana. Isso é do jeito que eu falo, tá, gente? Eu falei: não, Ana, então vamos. Em Brasília era feriado, segunda-feira, vamos lá. E ela comeu o que ela queria comer. Ela falou: esse lugar é maravilhoso, é muito bom, nota 10 para ele. E aí eu achei engraçado, porque ela começou a criar esse costume de falar: não, eu gosto do que é bom. E isso, gente, tem motivado ela a estudar. Então ela está estudando, está fazendo 2 línguas, porque ela disse que tem vontade de fazer uma viagem para Disney. Esse é um ponto, é esse estímulo para você mostrar que ela pode. Agora, é claro que nem só de exemplos felizes a gente vive. Existe uma coisa que me marcou muito durante a minha carreira, e eu era mais nova. Gente, eu tenho 44 anos, eu já sou pré-idosa, né? Pelo menos eu me vejo assim. E eu trabalhava no município perto da minha casa, já com violência doméstica, e antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor. E aí essa senhora nos procurava com frequência, né? Ele sempre chegava lá com uma Bíblia. Quando a gente chegava para as audiências de conciliação, porque na época podia, ele chegava com aquela desculpa que, claro, que ele ia melhorar, e ela sempre acreditava. Só que teve um dia que ela chegou lá e a surra tinha sido mais intensa. E naquele dia, gente, eu não sei porque alguma coisa mexeu comigo ali. Eu falei com o juiz, falei: doutor, eu acho que alguma coisa anormal tá acontecendo. Eu era conciliadora. E ele falou pra mim: será? Eu falei: eu tenho certeza, ela vem tanto aqui, são tantas vezes, ele não vai... na verdade, um pediu o afastamento dele do lar. Eu falei: não, acho que tem que prender ele. E ele falou: não, mas prender ele é muito grave. Na época, ele falou isso pra mim. E aí, gente, quando foi, eu fui embora, peguei meu ônibus, e ela era uma jovem senhora, que ela me dava muitas coisas. Ela levava cheiro verde pra mim, às vezes ela levava um frango, que eu levava dentro do ônibus, gente, indo embora, imagina eu com um frango. E aí, quando foi no outro dia, eu cheguei pra poder trabalhar, e tava todo mundo sabia que eu tinha uma preocupação específica com este caso. E a diretora de secretaria estava agitada na hora que eu cheguei. E aí, quando eu cheguei lá, fiquei assustada. Ela: vamos aqui para a sala para a gente conversar. Aí pensei: vou ser demitida. Pensei eu. Mas não. Era para me dar notícia que ele tinha fechado todas as portas da casa e ateado fogo nela e nas crianças. Então, aquilo dali me deixou fora de combate durante vários dias, porque eu me senti culpada por não ter sido insistente. Vocês entendem porque muitas vezes as mulheres são mais firmes e insistentes com determinados tipos de coisa, porque nós estamos vendo o perigo logo ali. E aí, assim, não deu, gente, nem para abrir o caixão, sabe? Na hora do sepultamento, porque não tinha corpo para poder ser visto. Porque a hora que os bombeiros chegaram, era numa região muito carente, já não tinha mais nada ali. Então, era de madeira o espaço. E aquilo me marcou, assim, passou 2 meses, eu saí de lá, eu não aguentei trabalhar lá. Porque parece que eu via todo dia aquela história dela ali. Não sei explicar para vocês esse sentimento. Então, isso foi uma omissão do sistema, e eu tenho certeza que várias mulheres perderam a vida naquele tempo com situações semelhantes a essa. Só uma pergunta nesse seu exemplo. Você disse que foi antes da Lei Maria da Penha. Você acha que se tivesse acontecido já com a Lei Maria da Penha, teria um desfecho diferente? Eu acho que naquela época, em 2006, ainda não. Porque esse costume para você poder prender, ele só nasceu depois que você agregou à lei o descumprimento da medida protetiva. Uhum. Então, assim, nós temos 2 coisas hoje que você já tem uma visão mais clareada. Primeiro, o descumprimento da medida. E segundo, quando as situações são muito críticas, como aquela, por exemplo, que aconteceu do advogado arrastar a mulher em Maceió. Então, nesses casos, os juízes já ficam atentos e concedem. Mas assim, eu tenho vários que concessões não foram feitas, né? Não viram risco ali.
e tentam criar uma narrativa de que homens estão sendo desprestigiados. Deixa eu falar para vocês, eu fiz a pesquisa numa vara. Você não tem como quantificar, usando estatística para efeitos de pesquisa, quantos homens são injustiçados. Tem como quantificar. Agora, quantas mulheres sofrem isso? Tem, gente. Então, só para ficar claro, acontecem injustiças? É claro que acontecem. E eu sou a primeira pessoa a identificar, porque eu tenho protocolos específicos no meu escritório para todo mundo, tanto para homens quanto para mulheres. Mas jamais eu coloco a vítima numa situação de desqualificação. Nunca, não permito, não deixo. Se o cliente fizer, eu deixo o processo. Ponto. Mas, assim, são muito poucos se a gente comparar com casos em que as mulheres são vítimas de violência. Estamos aqui falando de um contexto de falhas, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o judiciário e quero que você fale um pouco também da OAB. Você citou o caso do advogado de Maceió, então queria saber a sua visão sobre o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né, do CNJ, e também o da OAB, porque você participou ativamente como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Eu acho assim que a gente também tem que fazer uma deferência a duas mulheres que capitanearam isso assim de forma muito firme, com muita sabedoria, que é a desembargadora Salise, que é desembargadora do TRF5, uma mulher sensacional. Foi ela que conduziu esse processo da resolução 492. Então, eu acho que a gente tem que passar a dar nome para as mulheres que fazem as coisas, porque nós passamos por um processo de esquecimento e apagamento durante os séculos muito sério. Então, ela foi a mulher que teve a habilidade de passar no CNJ essa resolução, que teve resistência muito grande da Associação dos Magistrados. Então, só para ficar claro. E também a Procuradora de Justiça do Estado de Goiás, Ivana Farina, que é uma mulher sensacional, assim, né, que eu tenho uma admiração profunda, porque foi junto com outras mulheres que capitaneou, quando ela era conselheira do CNJ, o protocolo, antes dele se tornar resolução. Então, elas foram as pessoas que, dentro do CNJ, fizeram esse movimento. E Soraya Mendes, que é um expoente hoje, né, da advocacia criminalista, enfim, com perspectiva de gênero, que estava, sim, no caso da Corte Interamericana que deu início ao protocolo. Então, a Soraya é uma mulher que a gente não precisa, né, o nome dela fala por ela mesma. Então, essas mulheres foram as mulheres que capitanearam essa ideia. E a partir do conhecimento do protocolo, e para que serve o protocolo, gente? Para uma coisa muito simples, mas o óbvio precisa ser escrito quando a gente fala de violência contra as mulheres. Pararem de desqualificar as mulheres durante o processo. Porque é bem assim. Se você printa o Instagram do homem e coloca lá aquele bebê, é uma coisa super normal. Agora, se você printa o Instagram da mulher, ela perde a guarda da criança. Então, vocês estão vendo que são 2 pesos e 2 medidas? Então, é isso que nós estamos tentando fazer. O protocolo, ele tenta trazer a equidade para dentro do processo. E mais, a Ivana tem uma frase sensacional, que é colocar a lente de gênero no julgador. Então, parar de ficar usando aquelas palavras de baixo calão, porque a mulher está tendo um outro relacionamento, né? E ainda não se separou, como se os homens não fizessem isso de forma corriqueira. Olha, antes até mesmo de acabar os relacionamentos. Então, o que se quer com o protocolo é ajudar a magistratura e o Ministério Público a colocar lente de gênero e não permitir que a mulher passe durante o processo por uma violência institucional de difamação e desqualificação a ponto dela perder direitos. Vamos dar um exemplo claro? Uma mãe, vi isso no Instagram, não li o processo, só para ficar claro para quem está nos ouvindo. Que ela foi para as redes sociais porque ela tinha mudado de cidade e por isso ela perdeu a guarda da criança. Agora, pera lá, e se ela está fugindo dele, por exemplo, né? E aí começou esse movimento nas redes e aí o TJ acabou mudando a decisão do juiz. E por que eu tô trazendo isso, gente? Porque isso é um tipo de violência. Para lá, o juiz tem que parar, porque certamente na petição a parte adversa deve ter colocado que ela é uma ladra de crianças, que ela está querendo fazer alienação parental. Olha aí a questão do gênero envolvido e a necessidade de você ativar o protocolo para poder ser aplicado. Não precisa nem ter lido a petição, porque conhece esse negócio de trás para frente, de frente para trás. Então isso não pode acontecer. E o juiz, eu já fui vítima, porque tem isso, né?
Samia, quando você advoga, acontece o trauma secundário, porque as advogadas passam a sofrer isso também. Eu estava numa audiência pelo autor e o juiz perguntou para a vítima assim: olha, a senhora tem alguma ponderação para fazer com relação ao comportamento dele durante o cumprimento da medida protetiva? Ela passou os 15 minutos que ela pôde falar falando mal de mim. Como que pode essa mulher defender ele? E aí ela destilou todo o veneno com uma série de xingamentos contra mim. E essa não foi a primeira vez no processo. Aí esperei ela terminar de falar. E aí o juiz me conhece, pedi para ele falei: excelência, como ela citou meu nome, eu passei a ser parte nessa discussão. Não tô aqui mais como advogada. Eu vou pedir que seja desentranhado dos autos essa parte que a vítima está falando e que ela responda novamente como que está o cumprimento da medida e que ela se reserve a falar e não me atacar como advogada. E aí o juiz concordou comigo, né? Depois ele deu uma decisão por escrito pedindo para tirar do minuto tal a tal, porque aplicando o protocolo, então é claro que essa resolução do CNJ serve para juízas, para as promotoras, para as advogadas, para todas as mulheres que são atrizes ali do sistema de justiça. Então é muito importante deixar isso também claro. Depois disso eu percebi que era necessário a gente trazer para o TED, na OAB, que são os tribunais de ética, este protocolo. E aí eu vou falar da Maíra, que foi um caso que é advogada da Dani Calabresa. Eu vou falar porque esse caso é notório, ele não está mais sigiloso, que passou pelo lawfare de gênero quando os advogados do réu começaram a entrar com ações contra a advogada no TED, para poder enfraquecer a advogada e, consequentemente, gente, enfraquecer as vítimas. Então, o que é o lawfare de gênero? É uma estratégia utilizada por uma das partes, usando processos administrativos ou judiciais dentro do jogo processual para poder enfraquecer a atuação do outro. Então, assim, na verdade, não existe ali o fato criminoso ou a infração administrativa em si. É simplesmente um meio que você utiliza para enfraquecer a outra parte. E isso é muito utilizado contra as mulheres. Então, quando esse termo foi cunhado e escrito pela Soraya Mendes, começou a explodir no Brasil vários casos nos TEDs, Rio de Janeiro, Santa Catarina, de mulheres sendo perseguidas, por exemplo, por advogadas que eram casadas com advogados e que eram perseguidas nos TEDs. Também teve um de Tocantins que é bem emblemático, que ela teve que se mudar para o Rio de Janeiro, né, dada a gravidade da situação. Inclusive nós temos até uma ex-conselheira federal recente agora também perseguida no Piauí, que nós estamos de perto acompanhando o caso dela, eu e a ex-secretária-geral adjunta do Conselho Federal. Então, assim, são todos casos de lawfare de gênero. Então, depois que esse caso da Maíra surgiu, eu fui para o pleno da OABDF, eu era conselheira federal à época, então eu tinha direito à voz, não tinha direito a voto, mas para sustentar que aquilo dali, ela não podia ser punida por um caso como esse, né? Logramos êxito lá e a partir daquele momento me instalou. Falei, gente, a gente precisa começar a ensinar as pessoas. Então vamos constituir. E aí a nossa corregedora geral, Milena Gama, né, que era a secretária geral adjunta, coordenou o grupo, que estava eu, a coordenadora, a corregedora geral Cláudia, que hoje é vice-presidente em Alagoas, entre outras mulheres, também outras conselheiras federais, e fizemos o protocolo. Aí que vem o detalhe também, mulheres. Você tá vendo como é que é quando a gente cria a Casa das Mulheres? Então as mulheres se uniram ali e juntas nós começamos a impulsionar o provimento. E aí estávamos todas na sessão do pleno lá, com tudo na ponta da língua para poder esclarecer. Então existe até uma foto emblemática que nós tiramos da hora que foi votado por unanimidade, que nós esclarecemos lá. Então essa vitória é uma vitória coletiva, porque foi uma vitória impulsionada por todas essas mulheres. Então nós somos muito potentes juntas. Essa história que nós temos que nos rivalizar acaba com isso, porque é um discurso do patriarcado para nos enfraquecer. Então quando a Casa das Mulheres ela é instituída, essa rede de apoio entre as mulheres, ela é muito potente, ela consegue mudar o mundo. Você não está entendendo. E em outro podcast a gente pode tratar de vários exemplos sobre isso. Só para complementar, você falou, quando você citou o protocolo do CNJ, uma resistência dos magistrados. Da mesma forma, na ordem, você viu essa resistência? Embora a Casa das Mulheres tenha feito isso acontecer? Ah, mas com certeza, né? Você sempre tem a resistência, porque eu escutei coisas de, tá bom, você só passa no pleno coisa de mulher. Ouvi isso, né?
Isso aí, na verdade, nós já adequamos o sistema com a paridade. Não, a nossa luta, ela é contínua. Ela é contínua, ela não para. A paridade, ela foi o início de uma nova era, de uma nova caminhada que foi, sim, deflagrada por outras mulheres. Isso aí eu tenho plena consciência, mas é a porta de entrada para nossa permanência nos espaços de poder. Então, assim, escutei muito isso, que a OAB era dominada pela pauta feminina, porque a gente produzia muito dentro da Comissão da Mulher. Aprovamos a lei do assédio em 80 dias, junto com a deputada Laura Carneiro e a senadora Augusta Brito. Então, foi assim, uma potência as duas, né? Foi a primeira lei que eu conheço aprovada em 80 dias. Passou em caráter de urgência em todas as casas. Então, você está vendo a Casa das Mulheres funcionando de novo, as conselheiras federais. Nós fizemos um ajuntamento no Senado e fomos na porta de cada senador e senadora da Comissão de Constituição e Justiça para poder falar da lei. Estávamos todas lá, quando passou por aquela comissão, a Casa das Mulheres funcionando. Então, é para mostrar a nossa potência. Então, eu escutava muito isso. E muitas outras coisas nós queríamos ter feito, mas a gente sabe que o serviço da OAB é um serviço voluntário, e aí não dá realmente para a gente poder fazer tudo, mas é claro que a resistência, ela existiu. A gente precisa de paridade e voz. E representatividade, né? A paridade é a porta. É a porta. Mas a gente quer chegar na representatividade. Eu acho que esse ponto, Paty, ele é o certo e eu preciso falar. A gente não pode estar só ocupando o cargo para poder ser secretária de luxo das pessoas, porque é o que acontece hoje. Então é ótimo ser vice-presidente, secretária-geral, tesoureira, é ótimo as mulheres fazerem esse papel, porque nós somos realmente ótimas. Nós somos organizadas, nós somos abertas para o desenvolvimento humano. Quando as mulheres comandam as empresas, elas têm 25% mais de lucro. Quem fala isso são as pesquisas, não é a Cristiane. Então, assim, a gente tem muita qualidade para poder oferecer quando a gente está dentro das posições de comando, de verdade, e não nas posições de secretário de luxo como a gente ocupa hoje. Então, mulheres, não fiquem satisfeitas por alçarem ali uma vice-presidência ou uma secretaria-geral. A gente está dentro do espaço de poder quando a gente está com a caneta na mão e a gente lidera um grupo político. Aí você está no comando das coisas e você pode decidir. E aí realmente você tem a representatividade. Então, por isso que eu disse que a paridade foi a porta de entrada, mas agora a gente precisa evoluir. Hoje nós temos só 6 presidentes que são mulheres. E nós temos aí, né, a maioria esmagadora que são homens. Nós temos homens hoje ocupando todos os postos importantes dentro do Conselho Federal, com uma mulher só, Patrícia Vanzolini, ocupando a representação no Conselho Nacional de Justiça. Então, observem o cenário. Nós não temos representatividade, porque representatividade é você estar num cargo de um espaço de poder com direito de assinar a decisão e tomar ali uma posição e ela ser respeitada. Doutora, os protocolos, eles têm sido aplicados de forma consistente? A doutora acredita que está transformando o olhar da justiça em casos que envolvem mulher? Assim, eu tô em grupos do CNJ até hoje, a gente percebe uma evolução, sim. Percebe? Nós, assim, em 3 anos nós tivemos assim um salto significativo de decisões que estão sendo colocadas na plataforma do CNJ, sabe? Mas a gente tem um grupo de mulheres hoje comandado antes pela desembargadora Salles e hoje pela conselheira Renata Gil, que é um grupo assim maravilhoso, de mulheres potentes, inteligentes, comprometidas, que são as mulheres que criam todo o regulamento do CNJ, que são encabeçadas pela conselheira Renata Gil, que é uma mulher de fronte também. Então a gente percebe que há sim, então há mais, mas há muito que ser feito. Então existem resistências que elas ficam sendo quebradas todos os dias. Então, por exemplo, de você fazer capacitação nas escolas do judiciário, então tem gente que acha que é besteira, por exemplo, né? Você arrumar mecanismos para poder fazer que todos os juízes e desembargadores participem. Por exemplo, a gente tinha aqui no Paraná um caso emblemático que o desembargador foi condenado por violência doméstica e estava numa câmara, turma, eu não sei como é que chama aqui, julgando questões de família que envolviam violência doméstica. Então, assim, esse é um dos casos que eu levei, que eu falei, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, este homem tem que sair deste lugar. Por quê? Ele dava todas, ele está suspeito, porque ele realmente
praticava a característica da suspeição que está prevista na lei. Porque ele tomava para si o problema, como se fosse o caso dele, e julgava contra todas as vítimas. Então, assim, esse foi um caso, por exemplo, né? Então, a gente tendo esses espaços, e mulheres, apesar do CNJ não ter a representatividade significativa de conselheiras ainda, né? Hoje, atualmente, sinceramente, eu não sei quantas tem, mas não deve ser mais que 4 ou 5. Nunca, na hora do Brasil, porque, gente, os homens sempre estão prontos para poder ocuparem esses espaços, e as mulheres não. Então, assim, você tá vendo como é que é importante as mulheres estarem nesse espaço? Se elas não tivessem, nada disso que nós falamos aqui teria sido construído. Tanto com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e a resolução do OAB do ano passado, de também julgamento com perspectiva de gênero no caso de apuração de infrações disciplinares na OAB, eu queria colocar assim para você. Pela resolução, sobressai, fica bem claro, a relevância da Comissão da Mulher Advogada, né? Já era um órgão, né, de relevância e agora sobressai, porque é o órgão que tem que acompanhar esses casos, interferir quando existe uma perspectiva de gênero. Como que você vê, a partir de então, esse papel da Comissão da Mulher Advogada, principalmente em razão né, da Comissão da Mulher Advogada, em razão dessas mudanças, principalmente nos tribunais de ética, OAB? Eu vejo que, e aí, aqui eu não vou fazer falsa modéstia, mas é a impressão que eu tenho, e também por todo o período que eu empreguei, porque foram 3 anos sem trabalhar, que eu passei praticamente, né, conversei longamente com as meninas no almoço, que nós empregamos muita energia para fortalecer as mulheres mesmo. Então, assim, incrivelmente, essas últimas eleições, nós tivemos várias mulheres em subseção aí que colocaram seus nomes à disposição e indo para o fronte para poder alçarem o cargo de presidentes, né? Então isso para mim é uma vitória, é muito grande, porque nós andamos muito no interior para poder mostrar isso. Todo ajuntamento de mulheres grande que tinha envolvendo as mulheres do interior, eu procurava estar para poder mostrar para elas que isso é possível. Então a comissão ela ganhou um outro formato em termos de liderança, porque nós demos para ela colocamos ela em outro patamar. A partir desse trabalho. A partir desse trabalho. Então o primeiro trabalho de fortalecimento com as presidentes da Comissão da Mulher estaduais. Então eu procurava fazer um trabalho de mentoria e de fortalecimento delas mesmas. Então, por exemplo, a gente fez imersões, né? Então fizemos em Sergipe, fizemos em Brasília, em que nós tínhamos momentos ali que só eram nossos, em que eu montava um cronograma e um espaço seguro para elas trazerem as inseguranças, e que nós também trabalhávamos ali todas as nossas dificuldades para que nós pudéssemos saná-las e colocar um trabalho para funcionar com mais qualidade. Então isso foi sensacional, né? Então a gente ensinava como resolver esses conflitos entre as próprias mulheres, como que você vai trazer a união. Então foi assim, gente, esse para mim foi um dos trabalhos mais lindos que eu fiz, porque eu vi florescer, porque 2 casos específicos, né, Minas Gerais e Santa Catarina, hoje elas são diretoras da OAB, então para mim eu fico assim orgulhosa de ver que deu fruto todo aquele investimento de tempo que eu fiz, né? Porque o ideal é a gente pegar as mulheres e colocarem elas para cima e elas serem melhores do que nós. Eu não tenho nenhum problema, então eu fico assim muito orgulhosa de ver a Karen e a Natália tendo esse protagonismo, e a Karen especialmente por ser uma mulher preta. Então para mim é um motivo de orgulho e é um diferencial, né, que nós tivemos. E eu acho que a outra questão foi, e isso na verdade eu queria ter feito, mas eu não consegui, que era tornar a comissão uma coordenação, porque as comissões são órgãos de assessoramento da diretoria, elas não são algo independente, né? Parece que mas não é. Então eu acho que a Comissão da Mulher ela precisa ganhar um outro status, na minha visão, que sou bem ousada, de diretoria, porque nós somos 730 mil mulheres, 52% da advocacia, e nós temos necessidades diferenciadas. Então, merecia uma diretoria para poder tratar de projetos próprios para a mulher, e tem investimento pela primeira vez, e aí a gente tem que falar que o presidente Beto, ele teve uma visão mais progressista. Nós tivemos dinheiro,
porque nunca se teve dinheiro para poder se executar nenhum projeto. Então, quando a gente criou a Advocacia Sem Assédio, foi aportado dinheiro, sim, para criar todo o slogan, todo o material, toda a cartilha, as xícaras, as camisetas, para a gente poder fazer os eventos, né? Então, foi aportado dinheiro para poder fazer isso. Foi aportado um recurso que foi diferenciado do que aconteceu nas outras conferências nacionais da mulher advogada também. Então, nesse aspecto, nós tivemos, sim, uma gestão diferenciada. Com relação ao protocolo de perspectiva de gênero, eu gostaria de ter feito mais, eu gostaria de ter deixado as aulas gravadas, já pela ESA. Só que não deu tempo, a gente já estava com um cronograma pronto, eu e a vice-diretora, que na época era vice-presidente do Pará, a Luciana Gluckpo, que é uma professora sensacional, maravilhosa. O que nós conseguimos fazer na ESA foi o curso de violência política, viu, gente? Sim. Que foi o curso mais visto da ESA, foi esse curso, que é um curso gratuito, né? Ficou sensacional, maravilhoso o curso. Então, a Luciana é uma mulher super potente, maravilhosa também. Só que nós não conseguimos concluir este curso, que era a minha vontade, para ficar na plataforma da ESA e ficar mais fácil para os membros eles assistirem, e isso vindo de quem efetivamente tem autoridade para poder falar. Então, a Salise já tinha aceitado falar, a Ivana já tinha aceitado falar, Soraya também, né? Tinha um presidente da ESA do Rio de Janeiro que ele já tinha feito uma resolução lá, que ele é super progressista, então ele já tinha vários exemplos, ele queria também ministrar uma aula voltada diretamente para os homens. Então, assim, a gente já tinha as pessoas que gratuitamente, tá? Iriam fazer todo o trabalho. Então, assim, pessoas de qualidade singular, mas nós não tivemos tempo de fazer essa gravação, que para mim era relevante. Então, assim, com muita dor, eu não consegui concluir esse trabalho que eu gostaria. Tudo bem. Cristiane, quando nós falamos no sistema de justiça, nós sabemos que as mulheres, elas experienciam as situações de forma diferente. As mulheres periféricas, as mulheres negras, as mulheres indígenas. Como que você acha, como que você vê essas interseccionalidades, como que elas agravam o problema? Eu digo para você o seguinte, não tem como a gente falar de gênero sem a gente falar de interseccionalidade, não existe essa possibilidade. Especialmente quando a gente fala de mulheres deficientes, indígenas, negras, né? Em razão da sua orientação sexual, não existe assim como, porque o nível de violência e discriminação é absurdo. E essa violência, ela não acaba porque a gente está, por exemplo, na eleição eu passei por isso, né? Então eu fui para a comissão de heteroidentificação, sempre me identifiquei como uma mulher negra, porque negro, para quem não sabe, são pardos e pretos. E na hora, a comissão de heteroidentificação, que era da situação, falou que eu não era negra. Então, eu coloquei a boca no mundo naquela hora. Eu falei, tá bom, então não sou, vamos lá começar a ir para a internet mostrar verdadeiramente quem eu sou. E aí, eu até vi um post esses dias de uma das membros da comissão dizendo que, de forma injusta, um dos candidatos, se referindo a mim, obviamente, tinha ido para as redes sociais. Não foi de forma injusta. Pera lá, você não conhece a minha história. Então, essas comissões foram... E eu insisti para que elas existissem, só porque fique claro. Então, quando o provimento eleitoral foi criado, teve duas coisas que eu bati o pé no pleno. Foi a criação do artigo da violência política e as comissões de heteroidentificação, que eu votei, que meu voto foi divergência, para que fossem obrigatórias. Mas o pleno votou por serem facultativas. Então eu sei da importância delas, mas elas não podem ser também um fator que você exclua as pessoas. Era isso que eu estava querendo dizer, mas assim, eu não vou discutir também, né, com as pessoas que não têm condição de discutir comigo. Pois bem, passei por todo esse processo durante a campanha, que foi uma violência, né, e essa violência não foi só nesse momento. Então assim, no começo da gestão no Conselho Federal, eu estava com as conselheiras sentadas conversando, né, e a gente ia para um evento e a gente estava falando ali de um sapato e tal. Eu falei, vou ligar no shopping e vou pedir para trazer um aqui para mim, que acho que vai combinar com o vestido, vocês vão gostar. Quando o sapato chegou, uma pessoa que estava sentada olhou para mim e questionou, como que você tem dinheiro para comprar esse sapato? Só que tinha outras mulheres brancas sentadas, né, calçadas de Chanel, Yves Saint Laurent e tal, e a pergunta não foi dirigida para elas. Então, e isso se agrava mais quando nós estamos diante de uma mulher retinta. Sabe? Porque as pessoas olham pra ela, por que você tá com esse turbante? Por que você tá com esse cabelo desse jeito? E esse aqui não é o seu lugar. Porque essa pergunta era tipo isso. Eu falei, eu tenho 30 desses sapatos.
Eu não tenho só um. Eu trabalho, né? Faz 20 anos, então, obviamente, eu posso comprar. Mas é para poder dizer, isso aí não pertence a você não pertence a esse lugar, né? E aí a Deise Benedito, que é uma mulher negra retinta, que é um expoente nessa área também, ela fala uma coisa assim pra mim, ela fala, olha, Cristiane, eu entendo completamente a sua posição, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito zelosa com a minha aparência, e hoje eu entendo por quê. É porque se eu não fosse, eu não entraria nos lugares. Sabe? Então, assim, eu percebi desde a adolescência que se eu não alisasse o meu cabelo, eu não teria chance de chegar até ali. Porque quando eu era adolescente, jogavam bolinha de papel e cuspe com a caneta no meu cabelo na escola. Então, eu tinha pavor de ter o cabelo enrolado. Com 14 anos, minha mãe deixou eu alisar. Eu passava bombril na minha pele quando eu tinha 4 anos de idade. Porque a minha irmã é branca. E todo mundo chegava na minha casa para visitá-la e não falavam comigo. Então esses são símbolos, tá vendo os traumas da infância, o que eles causam na gente? Quer dizer, ninguém me falou que eu tinha que me arrumar direito, eu acho que isso já veio dentro de mim para que eu fosse aceita. Então não tem como a gente falar de violência de gênero sem a gente incluir, e é por isso que eu insistia tanto. Pela primeira vez a gente teve uma presidente da comissão da mulher advogada negra, graças a Deus isso se repetiu agora, a presidente da comissão de direitos humanos, Silvia, que é uma mulher preta retinta, que foi a primeira vez na comissão de direitos humanos que a gente teve uma mulher negra. Nós estamos falando da comissão de direitos humanos, né? Então olha a dificuldade das mulheres negras chegarem a esse padrão e a esse patamar. E por quê? Porque no subconsciente o racismo tá lá. E ele fala de várias maneiras, né? Então, é preciso sim, quando se fizer a discussão, você trazer todas essas pessoas para a mesa, para que elas tenham voz e possam falar das suas dificuldades. Não apenas estar sentado na mesa. Não, tem que ter voz. Tem que ter voz. Sensacional. O que nós percebemos agora nesses últimos meses, falando aqui de campanha, né, de OAB e tudo mais, é que quando se formam chapas, as chapas ficam meio desorganizadas, perdidas na hora de indicar, né, os seus representantes, os pretos, as mulheres. Então, o que eu percebo, e aqui eu faço isso de forma muito crítica, que os homens se organizam, os homens brancos, né, da elite, se organizam. E aí o que sobra fica para a paridade preta. Né? E aí vai, mas por que só tem esse? E eu levo muitos para dentro da sala de aula também para os meus alunos, né? Quando a gente fala sobre inclusão. Se metade da população, eu estou fazendo aqui só de uma forma exemplificativa, se metade da população é preta, cadê os alunos pretos que não estão aqui na sala? Eu tenho turmas que eu tenho um aluno preto. É isso. Um aluno preto. E aí no projeto de extensão, que a gente trabalha a perspectiva de gênero e interseccionalidade, eu sempre faço esse recorte. Não dá pra falar de uma coisa sem falar de outra. Eu falei, né, da tua presença, tua vinda aqui pra Londrina, e eu vou sair um pouquinho aqui da nossa pauta pra te fazer um agradecimento, porque eu tenho você como uma inspiração. Eu fiquei, assim, muito eufórica quando você topou, e todo momento que eu, dentro do projeto, fora dele, que eu falei do nosso evento de hoje, do nosso podcast de hoje, eu falei com muito entusiasmo, eu falei, porque é uma vitrine que vocês não vão ter por perto, porque infelizmente nós não temos muitas referências, porque essas mulheres, essas pessoas não têm voz, né? Então se conformem, eu entendo, né? Se conformam por estar num local silenciadas. Então eu tenho que estar aqui, é melhor eu estar aqui quieta do que lá fora fazendo barulho, né? Então eu tenho o privilégio de fazer barulho lá fora, para que em algum momento todos nós possamos ser ouvidos e tratados dentro das nossas peculiaridades, subjetividades, diferenças, mas tratados de uma forma justa, né, com equidade, de forma democrática, verdadeiramente democrática. Quando eu falo para os alunos de democracia, eu falo o que é democracia. Exato. Né? Alguém está falando o que nós precisamos fazer, como nós temos que nos relacionar, né? Mas a gente vota em alguém que já foi escolhido com algum propósito, né? Então meu voto não é livre, ele está condicionado. Claro.
Então tá na hora da gente levantar as nossas bandeiras sem medo de se indispor, porque eu posso não pensar igual porque eu sou uma pessoa diferente e eu tenho uma leitura, uma lente diferente, eu quero trazer isso, que quem sabe, né, o meu olhar não seja um olhar que vai atender minorias, pessoas que estão silenciadas, sem voz. Então, eu acho importantíssimo, a gente fez várias falas aqui que se interconectam, que é a ideia do Conexões, de falar sobre representatividade, sobre esses recortes de idade, de raça, de religião, de questão financeira, enfim, ensino, orientação sexual. A gente precisa tratar desses temas de uma forma mais normalizada para que todo mundo tenha, de fato, aquelas garantias constitucionais que estão muito bonitas, elencadas na Constituição, mas que a gente possa viver isso verdadeiramente. E aí, fugi totalmente aqui, mas para dizer que quando alguém me pergunta, né, professor, o que são direitos humanos? Eu retorno com eu respondo com uma pergunta também. Você é humano? Sou. O que você precisa para ser você? Eles refletem. Falei, então isso é direito humano. Exatamente. Muito bom. Doutora Cristiane, a partir de tudo isso que a gente falou, né? O que pode ser feito para mudar esse cenário ainda que tem uma estrutura muito enraizada de conservadorismo, machismo, enfim, essa estrutura que nos afasta, né? O que pode ser feito para mudar esse cenário e quais iniciativas no país, na nossa cidade, enfim, que estão dando certo? Bem, eu acho que, e aqui eu tenho que fazer referência a Bell Hooks, que Tudo Sobre o Amor, eu acho que fala muita coisa, assim, muita coisa tem me incomodado na política. E eu quero que as pessoas me ouçam com muita atenção. O poder de colocar as pessoas no lugar onde elas estão, em tese, é todo nosso, né? E ano que vem se aproximam as nossas eleições gerais e eu acho que você precisa fazer essa pergunta para o seu candidato ou para a sua candidata. Qual é o seu propósito? Porque quando a gente tem um propósito, existe algo dentro de nós que é endorfina, que ela não deixa você ficar quieto enquanto você não estiver trabalhando com aquilo que está te motivando. E por que as pessoas elas querem estar no poder? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que elas querem estar no poder? Porque o que a gente vê no dia a dia é que não existe um projeto coletivo, existe um projeto pessoal de poder. É por isso que as coisas elas não dão certo. É porque a pessoa chega no poder porque ela precisa se sobressair para ganhar alguma coisa com aquilo. Qual é o legado que ela tem deixado? E aí eu dou 2 exemplos para vocês, adoro esses 2 exemplos, porque eles ilustram muito bem. Martin Luther King. Eu acho que ele foi uma pessoa, e Rosa Parks, porque na verdade foi ela que começou todo o movimento nos Estados Unidos. Foi uma mulher, né? Então foi ela que estava dentro do ônibus, não aceitou se levantar e foi presa. E ela iniciou uma marcha a pé para o trabalho, sem ninguém pegar ônibus. E a partir disso, Martin Luther King tomou para ele aquela luta e mudaram os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Só que ele perdeu a vida antes dos 40 anos de idade. Você chega lá em Washington, tem um parque assim, perto da Casa Branca, todo em homenagem a ele. E ele é citado até hoje, nós estamos em 2025 e estamos falando dele. Sabe por que a gente fala dele? E hoje eu gosto de trazer a Rosa Parks, porque ela faz parte dessa história e de alguma maneira foi silenciada, porque eles deixaram um legado. Ela não se sentou naquele dia. Olha só que coisa. E mudou a vida de uma geração. Foi isso que aconteceu, gente. E eu acho que as pessoas que nos governam, elas precisam ter isso dentro do coração. Elas precisam querer sentar na cadeira para mudar a vida de uma geração. Aí você fala, isso não existe. Existe, vai lá na Escandinávia para você ver. Os políticos andando de trem junto com as pessoas, porque todo mundo dedica uma parte, todo mundo não, algumas pessoas do tempo para servir a comunidade. Isso existe. E isso precisa ser introjetado dentro de nós. Porque estar na política é isso, é você servir. É você servir. É você dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para poder servir a todos vocês.
a aguentar tudo, todos os problemas, mas eu quero doar uma parte do meu tempo para a comunidade. Então, o que falta dentro do nosso sistema político? E a gente volta a Bell Hooks. Falta amor. Você ter o amor unido ao seu propósito. Porque eu acredito plenamente que quando isso é feito, isso não é utópico, é óbvio que as coisas elas vêm de bom para nossa mão, não tem jeito. Porque a lei da semeadura ela não é uma lei bíblica, ela é uma lei da vida. E as pessoas elas não conseguem enxergar isso. Você sabe por quê? Porque elas estão servindo ao Senhor errado. Esse é o ponto. Então quando você vai lá e busca o poder, pelo poder, porque você tem uma aspiração que ela é pessoal, você está servindo ao Senhor errado. E aí, o duro dessa história é que quando este rei, vou dizer assim, é eleito, ele leva uma nação de pessoas junto com ele para um caminho desastroso. Porque é isso que acontece com a história. Quando você tem um rei bom, você anda em pastos verdejantes. Quando você tem um rei ruim, realmente o caminho da população é um caminho desastroso. E é o que nós estamos vendo. E aqui não tem nada a ver com partido político. Estou falando dos últimos anos para cá. Qual é a intenção das pessoas? Elas têm servido ao rei errado. E aí isso tem trazido um prejuízo para a população de forma desastrosa. A gente não tem uma educação integral que funcione dentro das escolas públicas e nós poderíamos ter, porque nós temos estrutura para isso. Isso ajudaria as mulheres a trabalharem, a se desenvolverem com as crianças dentro das escolas, inclusive nas periferias. Qual é o problema de ter escola em tempo integral? Não entendo qual é a dificuldade de criar isso, né? Você ter hospitais públicos funcionando a todo vapor, com qualidade do trabalho dos médicos, sem ter aquele pandemônio todos os dias ali com falta de material, por exemplo, e por aí vai. Segurança que está adoecida, 40% da força de segurança do Brasil hoje está adoentada e afastada. Lá em Brasília, um policial militar matou o outro enquanto eles estavam patrulhando dentro do carro. Deu um tiro e matou. Nós estamos vivendo um sistema de anormalidade, os governantes não estão vendo. Sabe por que eles não estão vendo? Porque eles não trabalham pelo coletivo. Eles trabalham pelo posto pessoal de poder. Eles estão servindo ao Senhor errado. E é óbvio que as pessoas vão se perdendo quando a gente não tem uma liderança que serve ao Senhor certo. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Porque quando a gente serve ao Senhor certo, você quer equidade, você quer inclusão. O que Jesus falava? Olha, eu vim aqui para o senhor escravo, eu vim aqui para o homem e para a mulher, eu vim aqui para o grego e para o judeu. Ele não falou que vinha aqui só para um. Então, as pessoas elas têm um recorte equivocado. Às vezes estão ali por uma questão de necessidade, acreditam em alguém, votam em alguém, e aí essa pessoa faz o que faz. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, se as pessoas têm propósito ou não, se elas estão imbuídas do coletivo ou não, se elas têm amor ou não. Então, isso é uma coisa muito cansativa para mim. Eu, hoje, não entro mais em projeto de ninguém, em qualquer área política, que eu não acredite que a pessoa tem um propósito e tem algo que seja coletivo. Eu não empresto mais a minha qualificação, a minha inteligência, a minha competência, tudo que eu me tornei para qualquer pessoa, porque eu sei que eu sou muito hoje. E não acho que eu sou pretensiosa, não, porque assim, os homens falam isso toda hora. Eu estou dizendo isso para você porque a gente se torna assim com os processos que a gente vive. Então eu não empresto mais. Se você não for trabalhar com o propósito que eu estou trabalhando, eu fico dentro da minha casa fazendo o trabalho que eu faço e tá ótimo hoje. Eu entendi isso, né? Porque senão a gente passa por esses processos de sofrimento e a gente não tem o que fazer quando a gente está fora. Não tem o que fazer porque quando você não tem a máquina, é muito mais fácil quando você tem a máquina para trabalhar, para você fazer o que é certo, né? E consertar essas estruturas de uma vez. E o primeiro tem que ser o líder. O líder dá o tom. O líder dá o exemplo. O líder é ele que vai determinar o caminho daquela empresa, daquela instituição, daquele setor público. É o líder. John Maxwell, um dos livros dele, fala que é um dos caras que mais trabalha com liderança no mundo, dizendo que ele tem uma empresa que salva empresas de quebrarem. Quando ele chega lá, ele demite o líder. Porque ele é o culpado. Ponto. Porque quem dá o tom é quem lidera.
Então, a gente percebe que no mundo está faltando o quê? Líderes. Porque liderar é conhecer sobre comportamento humano. É que John Maxwell fala, a gente precisa de lideranças humanizadas, que entendam que dentro daquele ambiente é tóxico. As pessoas ficam romantizando a toxicidade, tá? Ficam romantizando trabalhar no sábado e no domingo, romantizando, tá? À meia-noite trabalhando. Enquanto que o líder humanizado, ele sabe que precisa dormir bem, fazer uma atividade física, comer direito, que o ambiente de trabalho precisa ser estimulador para a criatividade da pessoa surgir. Isso é liderança. Líder, ele não traz resultado. O líder, ele trabalha com as pessoas, que elas vão trazer o resultado. Aí está o grande ponto. Então as pessoas não estão se formando líderes para conduzir as outras a darem resultado. Então acho que o que falta no país hoje, para a gente ver esse sistema de inclusão, para a gente entender que uma pessoa negra tem total capacidade de estar dentro do espaço, ela precisa de espaço, ninguém vê, as pessoas andam no subterrâneo, tá? É isso que acontece hoje. Por isso que você precisa das cotas. As pessoas falam, mas quem é pobre? Sim, mas os negros andam no subterrâneo. Eles não andam em cima como a gente. Por isso que eles não são vistos. Porque antes de chegarem lá, eles são mortos com 24 anos. Porque a maioria realmente está na condição de pobreza, entra para a criminalidade com 24 anos, já morreu. A taxa de homens negros com 40 anos é menor, muito menor do que a de mulheres. Porque já morreram aos 24 anos. Então eu acho que para a gente poder ter essa evolução, a gente precisa ter liderança com compromisso diferente. Estou aqui reflexiva, impactada e agradecida pela sua presença, pela sua fala. Acho que a Patrícia e a Sâmia também, quem vai nos ouvir, quem vai nos assistir, também vai ficar da mesma forma que eu, impactada e agradecida. Muito obrigada, Cristiane, pela sua presença, pela sua fala aqui no Conexões. Foi muito bom. Sou eu quem agradece, gente. Um beijo pro pessoal de Londrina. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente e nos siga nas redes sociais. Bom, agradecemos a mensagem. Na verdade, você veio trazer aqui uma mensagem hoje muito potente, muito forte, que merece ser ouvida. E esperamos que possamos ter mais oportunidades juntas. Obrigada. Até uma próxima, gente.